Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Concórdia, o podcast oficial da editora Concórdia. Eu sou a Gabi e eu estou aqui com o meu co-âncora, o pastor Alain, e hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um tema muito importante que é vida devocional. Gente, sejam muito bem-vindos a mais este episódio, é uma alegria estar aqui novamente com vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente. O pastor Nicolas é um grande pastor, um baita de um teólogo, um cara muito legal, estou muito feliz com a presença dele aqui. Pastor Nicolas, seja bem-vindo ao Vozes da Concórdia. Muito obrigado pelo convite e pela companhia aí nessa conversa sobre vida devocional. Sensacional. Pastor Nicolas, acredito que todo mundo que está chegando aqui pronto para esse bate-papo reconhece a importância da vida devocional na vida cristã. E eu acho que seria legal, talvez, a gente definir ou falar um pouquinho, não precisa ser definição em si, mas falar um pouquinho sobre o que nós podemos entender sobre vida devocional, o que ela é na vida cristã. Sim. Bom, eu talvez começaria dizendo assim, se a gente lembrar aí dos nossos contextos de congregação, né? É bem comum essa cena de alguém chega no grupo e diz assim, quem vai fazer a devoção? Né? Ali na hora a gente sabe bem direitinho do que se trata, né? A gente espera que alguém talvez abra a Bíblia e daí leia algum texto e daí talvez possa conduzir uma reflexão própria ou para contribuir com um texto de alguém que escreveu e talvez queira tocar uma música que fale sobre aquilo que leu. Então, curiosamente, assim, em termos práticos, a gente até sabe do que se trata uma devoção ou um momento devocional. Claro que daí se está num grupo, se pressupõe a presença dos irmãos, a comunhão da igreja. E talvez hoje a gente possa falar em outros termos, né? Essa devoção assim que acontece no âmbito mais particular, né? Da vida diária de cada um de nós, quando nós, a rigor, não estamos na presença dos irmãos. E daí tem duas coisas assim que talvez se poderia compartilhar inicialmente sobre vida devocional. Pensando assim, né, na nossa sociedade como está hoje, como a conhecemos, se a gente dissesse assim que o Byung-Chul Han está correto de que é uma sociedade do cansaço, isso, as pessoas cansam porque tem muitas coisas a fazer, muitas tarefas, muitas demandas. E um grande perigo seria assim talvez ver a sua vida devocional e a sua prática devocional como mais uma dessas coisas a fazer, né? Esse seria um perigo assim, e um ponto de alerta para nós, né? A devoção, o contato com a palavra de Deus em um momento de oração, não é só mais uma coisa a se fazer. E por outro lado, se a gente lembra assim, talvez de Paulo escrevendo aos Romanos, ali no capítulo 6, ele diz assim, vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. Então talvez unidos com Cristo, Jesus prometeu estar conosco, né, em todos os dias do nosso viver, até a consumação dos séculos. Então, talvez poderíamos pensar sobre a vida devocional, a vida como um retorno diário ao batismo, né, porque fomos batizados para ficar unidos com Cristo, né, e assim permanecer, como a gente podia lembrar de João 15, né? Então, talvez esse primeiro perigo inicial, assim, né, de que a vida devocional às vezes a gente corre o risco de deixá-la como mais uma tarefa, né, para dar um checklist ali, né, nas nossas tarefas diárias, o que pode ser um perigo e um risco, né? Talvez até motivo de culpa, porque quem já não passou um dia sem ter um momento assim devocional, né? Mas por outro lado, essa compreensão mais cristocêntrica assim da vida devocional em termos mais receptivos, né? De que no momento devocional não é apenas uma tarefa que eu faço, mas é um momento em que Deus me serve ali também, na sua palavra, né? E nas suas promessas de direção e de cuidado e sabedoria. Então, eu não sei, eu não conheço, né? Se alguém conhece, tudo bem, pode me compartilhar. Daí, uma definição própria, assim, sobre vida devocional é isto, né? Mas só porque ninguém disse o que é uma vida devocional não significa que a gente não saiba fazer ou ter uma vida devocional, né? Sensacional. Eu achei muito legal até que você acabou de falar, pastor, que essa questão de poder trazer uma questão de culpa e talvez até alguém que está nos assistindo agora, ouvindo esse episódio, já deve ter pelo menos presenciado a situação quando alguém fala, como é que está a tua vida devocional? E
quase que instantaneamente todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar e fazer essa pergunta, elas falam, eu tenho que melhorar. E normalmente vem essa questão de culpa, e talvez exista alguma coisa assim, uma reflexão de talvez aquela lei, pensando, eu fui chamado por Cristo para estar unido a Ele e valorizar e priorizar esse contato com a palavra de Deus, então talvez tenha isso, mas ao mesmo tempo parece algo que a Gabi, desde que ela voltou do Encontro Nacional de Líderes da GELB, ela fala a questão da performance, né? A questão de mais uma coisa que nós precisamos fazer. Então, achei muito interessante esses dois aspectos que você trouxe, muito, muito interessante. Nós falamos de fato nisso lá no ENL, Encontro Nacional de Líderes, né? Vocês que nos acompanham aí no contexto da igreja e da juventude evangélica luterana do Brasil, tivemos belos momentos para falar sobre esse risco assim que é fazer da vida espiritual uma vida de performance também, né? E Jesus censurou a vida de performance dos fariseus, né? Que oravam, né? E diziam belíssimas palavras, repetidas até, mas com a finalidade de serem vistos e receberem dos homens a sua recompensa, né? E na parábola de Lucas 17, né, conhecido texto em que Jesus então faz a parábola ele ensina sobre a parábola do fariseu e do publicano indo orar ao templo num momento de devoção, né? Jesus também censura aquela performance do fariseu. Mas esse é um risco assim que às vezes a gente corre porque talvez tenha os olhos assim da fé voltados para outro lugar e não para Cristo, né? Então a vida em termos de vestuário, às vezes há uma performance esperada sobre ela, a vida em termos de bons hábitos, né? Também se espera belas fotos para compartilhar em belíssimos lugares, é uma vida de performance assim, né? E há um risco sim de a gente talvez transferir isso para a vida espiritual, né? Como ver ali apenas uma tarefa a mais para fazer e se eu fiz, talvez posso me achar melhor do que aquele que não fez. Mas talvez tu tenhas mais condições de chamar a atenção do irmão para dizer, olha, a vida devocional é importante, né? A vida devocional é um momento de nos colocarmos diante de Deus, né? E receber dele, não tanto para fazer, né? Mas para receber dele. Tu sabe que isso daí até me vem um pensamento que qual que é o objetivo, a finalidade que nós queremos ter com a vida devocional. Pelo que eu peguei assim até da tua fala, pastor, a vida devocional não é algo que a gente faz uma vez por dia, a gente pode colocar um certinho, pronto, fiz aquilo que eu precisava para hoje, agora eu posso continuar a minha vida, às vezes até sem nem ter uma conexão ou uma reflexão sobre a palavra de Deus. Não é bem isso, né? Qual que seria a finalidade da gente ter uma vida devocional? Eu acho que é bem isso. É muito ruim ter a vida devocional apenas como uma parte do teu dia, né? Por exemplo, Lutero, quando vai falar sobre o Pai Nosso no Catecismo Maior, ele diz assim, olha, é bom que se tenha a oração no começo e no fim do dia. Lutero não está falando de checklists ali, mas o que ele está dizendo é a importância da oração e do falar com Deus no dia, né? Então, esse momento ele precisa ser especial. Em 1535, quando Lutero escreve para um amigo, Pedro, o barbeiro, né, que cuidava do cabelo e da barba dele, mas também era o cirurgião, ele se envolveu numa baita confusão com seu genro, né, porque o genro dele era um veterano de guerra e ele se achava assim indestrutível, né, um cara forte, e numa brincadeira, né, o Pedro barbeiro teria ferido ele mortalmente e ele veio a morrer. E Lutero escreveu para ele sobre uma singela forma de orar, né? E ele começa dizendo, a primeira coisa, podem olhar lá, né, na obra 5, das obras selecionadas aí. Ele começa dizendo, em primeiro lugar, né, às vezes eu sinto que as ocupações do dia a dia me privam ou me tiram o foco dessa vida devocional, né? Lutero dá uma ênfase, claro, ali na oração, né? Mas do ter Deus assim como em primeiro lugar naquele dia, né? E olha, Lutero não vivia no século XXI como nós vivemos, cheios de insights e cheios de demandas e cheios de notificações
e cheios de contatos o tempo todo. Lutero era uma pessoa do século XVI. E mesmo assim ele se via ocupado e imerso no meio de tantas coisas. Então, sim, eu acho que é um perigo, assim, a gente dizer que é só um tópico ali do checklist do dia. Por outro lado, às vezes, e aí tem uma série de literatura que mostra isso, né? Que às vezes a gente cai tranquilamente num desleixo quanto a isso. E aí, até sendo bem prático nisso, né? Não tem problema ser prático, o problema às vezes é fazer as coisas de forma irrefletida, né? Às vezes tu precisa separar um dia, um momento do dia, com clareza. Não, agora é o meu momento devocional. Né? E às vezes a gente fica explicando, dando muitas explicações, mas o fato é que a gente às vezes precisa ser bem prático. Não, agora eu não posso, é o meu momento devocional, né? Bem orientado, como a Escritura nos diz, né? Mas, pastor, eu estava pensando por um outro lado também, a gente já trouxe aqui que a ideia é de falar de vida devocional, né? E óbvio que a gente está dando uma ênfase grande a ter um momento específico de devoção, certo? Um momento de leitura de palavra, leitura de um devocional guiado, né? Que a gente vai trazer também aqui. Mas eu penso também que a vida devocional, a gente pode vê-la de uma forma mais ampla, né? Ela não é... Eu acho que muitas vezes a gente cai nessa ideia que não está errada, né? De que tu fazer uma devoção é tu abrir um devocionário, abrir a Bíblia, ler e meditar. Mas eu acho que também nós somos convidados a ter essa vida, de forma geral, essa vida devocional, onde eu gosto que tu traz ali de Lutero, né? Da gente já iniciar o nosso dia orando, recitando ali as palavras do Credo Apostólico, e a gente ter momentos de oração durante o dia, momentos de talvez ouvir uma música, né, um louvor, ou ler, talvez abrir ali o inário e ler um hino. E eu acho que tudo isso também entra um pouco nessa visão de vida devocional, certo? Com certeza, não tenho dúvida. Por exemplo, assim, quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses que o meu viver agora é Cristo. Cristo vive em mim, né? Provavelmente o apóstolo Paulo não tinha um devocionário para fazer todo dia, né? Que bom que nós hoje temos, né? Mas o apóstolo Paulo, com a sua vida e o seu falar, o seu agir, o seu viver, talvez ele mesmo era a devoção de alguém numa conversa, num testemunho, né? Afinal, esse chamado que Cristo nos dá nos chama assim para segui-lo, né? É para vivermos com tudo aquilo que ele nos dá, né? A gente, claro, aqui, nesse mesmo texto que eu mencionei, né, Lutero diz assim, dependendo da ocupação do dia, eu pego o meu saltériozinho e me infiltro em meio às pessoas na igreja e vou recitando o Credo Apostólico, os 10 Mandamentos, o Pai Nosso, talvez algum hino, e dependendo do meu tempo, os salmos e passagens de Cristo e de Paulo, né? Mas por outro lado, assim, isso ao meio do dia, das ocupações do dia a dia, né? Pensando nas coisas lá do alto, como diz o apóstolo Paulo também. Por outro lado, a gente vê o Senhor Jesus se retirando para orar. E ele pega os discípulos e diz assim, agora a gente fez tudo isso aqui, agora nós vamos para lá com a finalidade de orar, né? Então, eu mesmo assim, lógico, por exemplo, numa conversa que a gente possa ter com alguém que tu até leu no devocionário, né? Mas tu compartilhou com alguém, né? Eu acho que esse é um belo momento devocional, né? Tanto para ti quanto para a pessoa. Eu sei que alguém talvez vai dizer assim, isso não é devoção, isso é testemunho. Tá tudo bem, pode ser, né? Dê o nome que quiser. Mas ali também estamos sendo devotos a Cristo e a sua palavra, né? No compartilhar com alguém, né? Por exemplo, quem disse que devoção se faz sozinho? Não está escrito em lugar nenhum, né? Talvez pode fazer com um namorado, com a namorada, com a família em casa, né? É possível fazer com um colega do trabalho e explicando para ele do que se trata aquele momento, né? Então, também há na vida devocional, assim, um aspecto mais amplo, eu penso e percebo assim como uma oportunidade de compartilhar, porque assim, o pessoal fala bastante de hábitos hoje. Qual o teu hábito? E o teu hábito? E o teu hábito saudável? O meu hábito saudável é fazer uma devoção. Devoção? Como assim?
Então, isso é bem curioso. Na escola agora, início de ano letivo, entregando devocionários, né, para toda a gurizada lá, adolescentes, pré-adolescentes, alunos do ensino médio, eu dizendo, olha, isso aqui é um devocionário. Devocionário? O que é isso, né? É um conjunto de devoções, né? Aqui tem um texto bíblico, um texto explicando, tem uma oração, tem uma frase que pode te fazer pensar sobre algum aspecto da vida, né? Então, de fato, restringir um momento devocional a um momento sozinho, isolado, né? Não sei se é o melhor caminho, né? E a gente talvez perca oportunidades de compartilhar isso com as pessoas, né? Sim. Mas por outro lado, agora tu entrou especificamente na questão de um devocionário em si, né? Sim. E aí eu fiquei pensando assim que, talvez eu vou jogar também a bola para vocês, mas como será que um devocionário específico nos ajuda a ter essa vida devocional? É porque, claro, eu realmente acredito que a vida devocional ela é algo maior do que só sentar e ler a Bíblia, né? Ou ler um devocionário, mas por vezes também é complicado a gente falar assim, é uma vida devocional, mas às vezes a gente não faz nem o básico, né? De talvez que é realmente sentar e ler, né? Então, como que um livro desses, né? Como que um devocionário desses ajuda nessa vida devocional? Ajuda a gente a ter aquele momento separado de intimidade com Deus, na nossa casa, às vezes sozinhos, às vezes com amigos. Bom, de novo, assim, talvez sendo bem prático, e como eu lido bastante com crianças, a gente quer ensinar as crianças, né? Eu sempre começo bem do começo, assim, o pessoal olha a Bíblia grande, né? Grande a Bíblia, 66 livros, puxa vida, 75% do Antigo Testamento é só texto, história, narrativo, né? O Novo Testamento são 140 mil palavras, mas por onde eu começo, né? Eu acho que um devocionário, assim como nós temos na nossa igreja, né? Que organiza as leituras da semana, ou um devocionário como esse, do qual podemos falar depois, um devocionário temático, né? Pode ajudar aquelas pessoas que talvez, ainda que busquem e que tenham e que tentam familiarizar-se cada vez mais com a Bíblia, com a Palavra de Deus, mas ela também é um livro que precisa ser manuseado. Eu começo por onde, né? Eu acho que isso pode ajudar a dar um norte, um caminho para a pessoa, né? E é claro, existem diversidades de formas de se fazer isso, né? Então, eu acho que pode ajudar, especialmente no sentido de por onde eu começo, né? E aí a gente encontra aí nas prateleiras, né, da vida uma série de possibilidades de como iniciar um momento desse, né? E depois ver outra forma, né? O professor Robert Kolb dizia assim que Lutero, além de todo o labor teológico de escrever um texto, ou um tratado, ou um sermão, ele lia a Bíblia corrida 2 vezes por ano, né? Então, e a Bíblia tem, né, são 1189 capítulos, e aí tu divide isso por 3, isso dá 3,36 capítulos por dia, né? E daí, mas eu quero ler em 6 meses. Bom, então não tem problema, leia o dobro por dia, né? Então, claro, de novo, sendo bem prático, né? E ser prático não é tão ruim, às vezes nesse mundo com tanta coisa e tantas informações, às vezes a gente precisa. O problema de fato é, de novo, ser assim irrefletido. Por que eu estou fazendo isso? Por que alguém me deu isso aqui? Por que eu estou agora separando uma parte do meu dia que eu podia estar fazendo dinheiro? Ou eu podia estar com uma pessoa que eu amo? Mas por que eu estou fazendo isso, né? É porque ali há uma dimensão, né, da vida cristã muito especial que o mundo desconhece e nós naturalmente desconhecemos, né? Nós precisamos sempre da direção da palavra para nos apropriarmos e recebermos, né, aquilo que Deus ali nos oferece, né? Então acho que seria mais ou menos por aí. Eu gosto muito de pensar na vida devocional como parte de toda a vida cristã, de uma certa forma, mas principalmente em relação dentro da vida santificada. E tem várias formas de falar sobre a vida santificada. O professor Leopoldo Sanches tem um livro bem recente sobre modelos de santificação, e ele fala, um deles é como que o Espírito Santo, através da palavra, nos molda a imagem de Cristo. E pensando, como a gente tem falado, né, de vida devocional que reflete em toda a vida cristã, que não deve ser compartimentalizada em 5 minutos, por exemplo, mas
naqueles 5 minutos, talvez é a forma que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para ir moldando cada dia, pouquinho em pouquinho, a gente a parecer mais e a se moldar mais à imagem de Cristo, com o objetivo de que toda a nossa vida seja uma doxologia, né? Eu tenho um hino no Inário Luterano dos Estados Unidos que eu acho, nossa, eu choro e me arrepio toda vez que eu ouço aquele hino, que termina dizendo que, pedindo a Deus, a petição é que a minha vida seja uma doxologia a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E claro que isso não acontece magicamente, né? Não vem algo, não é como, sei lá, literatura infantil que tem um gênio da lâmpada que vem e transforma magicamente. Não é mágica, mas é ato divino. Deus faz a sua obra divina através da sua palavra, o Espírito Santo opera. Sim. E isso é uma coisa muito interessante, até pensando como que um devocionário nos ajuda na vida devocional. Eu acho que tem esse aspecto. É ruim quando a gente pensa, pronto, Sim. Fiz a minha devoção, faltando 5 minutos para meia-noite, fui um bom cristão hoje. Eu acho que isso talvez é ruim. Exato. Mas pensando como uma obra contínua, e como você iniciou, né, pastor Nicolas, de um retornar ao batismo, como que esse retornar à palavra de Deus que vem e nos torna uma nova criatura, isso faz parte também, muitas vezes, numa simples, digamos, não simples no sentido pejorativo, mas em algo simples, que nos traz a palavra de Deus, nos aponta para uma oração e nos dá uma indicação, por exemplo, a um hino, para que a gente possa em nossa vida refletir e ser moldado pelo Espírito Santo. Sim, isso me lembrou assim, eu estava na memória assim também sobre o termo meditar, que tem também no nosso título aqui do devocionário, porque o Salmo 1 começa falando daqueles que amam a lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite, e eles são como árvores plantadas na beira, né, de fortes torrentes, né, de água, né, e é óbvio que a gente sabe o que acontece com uma árvore dessa, dá frutos, né, e aí a grande questão é que o fruto não é para a árvore foi plantada lá, ela está lá, ela luta com a ventania para permanecer lá, mas os frutos são sempre para outros, né, então eu acho que a vida devocional, ninguém vai para o céu de carona, né? A fé, a salvação, ela é individual, né? E é um momento, porque esse aspecto assim bastante existencial, né? Da primeira pessoa no singular assim é do meu relacionamento com Cristo, né? Ele é o meu Salvador, né? Então existe esse aspecto assim individual, não individualista, mas individual, né? E aí, claro, mas eu sou uma dessas árvores que estou ali, né? Firme, enraizado em Cristo. E dele, né, vem toda a seiva, vem tudo aquilo que eu necessito, é evidente que a gente vai produzir bons frutos para compartilhar e alimentar a vida de outros, né? E talvez seja interessante mencionar assim, o Salmo 119, né, grande Salmo 119, eu acho que talvez muitos vão se identificar com isso. Talvez a gente possa pensar na nossa vida devocional como a vida do salmista, que escreveu o Salmo 119. O Salmo 119, vocês sabem, né, ele é um salmo de louvor e de reconhecimento e de gratidão, né, e de enaltecimento da palavra, dos preceitos, dos juízos né, e da lei do Senhor. E são 176 versículos, 7 vezes ou mais, mas 7 vezes eu tenho certeza agora, aparece a expressão meditar. Meditar. Né? Apesar de a Bíblia ser um livro aí que foi produzido no Oriente, ou no meio Oriente, né? No Oriente Médio, né? Não é essa noção assim oriental de meditação que a gente conhece hoje, que é uma espécie de internalização daquilo que eu tenho comigo mesmo e talvez algumas forças cósmicas, né? Estranhas a mim, mas é um meditar que sempre está relacionado com a palavra de Deus, né? É um lidar diário, um ocupar-se com a palavra de Deus, né? Então, é evidente que isso fará com que a gente possa compartilhar com as pessoas, né, em termos de vida, né,
aquilo que Cristo nos chama para ser, né, de sal e luz para com as pessoas. Eu estava até pensando nesse sentido, eu acredito que um devocionário como esse, ele, até acho que a gente está falando, já temos falado um pouco sobre ele, mas talvez não mostramos ele especificamente, né? Então, pastor Nicolas, puder mostrar aí pra gente, o Guiados, são meditações, né? Então, nós temos, agora pastor, talvez o senhor deveria me ajudar, são quantas meditações que nós temos? São 106 meditações. 106 meditações, então... são meditações que vocês podem fazer de forma diária, mas também acho que, se eu não me engano, a ideia é que seriam 2 vezes por semana, isso, certo? Exatamente. São 106 devoções, né? Alguém vai dizer assim, por que 106 se o dia tem 360 e tantos dias? O ano, né? Mas nós pensamos aqui em termos de semanas, né? Então, nós temos 52 semanas num ano, e aí nós temos por semana 2 devoções, são 104 devoções. E daí nós temos mais 2, né? Uma devoção especial para Páscoa, para o tempo de Páscoa e para o tempo do Natal, né? Que legal. Então esse foi um devocionário aí que, a convite da editora, né? Ajudei aí eu e o pastor Gabriel Zonta, junto com toda a equipe da editora, envolvida na produção desse devocionário ao longo do ano de 2024, né? E com a finalidade de compartilharmos com a igreja e sobretudo com os jovens no Congressão, né, no 48º Congressão da GELB, que ocorreu lá em São Paulo, 28 de janeiro a 2 de fevereiro, se eu não me engano, né, de 2025, portanto. Então lá, cada jovem inscrito no Congressão recebeu, né, um guiados, né, esse era o tema do Congressão, né, e é o que nós recebemos assim de testemunho, né, de pastores e dos irmãos e jovens assim. Eu sei que quando acabou tinha uma procura bem legal, assim, acabou o devocionário e agora vai ter mais, né? Então a nossa editora, né, graças ao bom Deus aí conseguiu fazer uma nova reimpressão, né, abasteceu a estante aí e ele está à disposição novamente, né? Ele tem esse tema, né, do ser guiado. Cada devoção, né, é embasada biblicamente. Pastores da nossa igreja escreveram, né, lideranças hoje leigos, assim, pessoas adultas na casa dos seus 40, 50 anos, 60 anos escreveram também, né, devoções aqui, que no passado ocuparam algum cargo de liderança na GELB, nos seus distritos e assim por diante. Aqui está uma das autoras também, né? A Gabriele também escreveu 2 devoções. E então foi um devocionário assim construído a muitas mãos, né? Ele tem esse tema do guiar, ser guiado, deixar-se guiar. Tem uma palavra-chave que denota isso, ajuda a pessoa a pensar tematicamente sobre a sua vida em termos de um caminho a ser seguido, né? Uma trilha a ser vencida com todos os seus obstáculos, a companhia para a viagem, os perigos que aquela viagem pode me oferecer, mas eu ainda eu desconheço, né? Enfim, né? É um devocionário assim todo temático nesses termos, né? E se no meio da viagem algo inesperado acontece, haverá socorro, né? Será que é mais legal eu pegar um atalho que alguém me oferece, mas eu não a conheço, e eu deixo de ouvir aquele a quem eu conhecia tanto, né? E que me conhecia? Então, esse foi o espírito aí do devocionário, né, Guiados, que tem o título de meditações guiados, né? Então, essa é uma expressão que aparece muito nos Salmos, especialmente no Salmo 119, e Lutero também falou muito sobre meditação, né? Lutero, como monge agostiniano, fruto de uma teologia escolástica bastante retributiva diante de Deus, a meditação que Lutero aprendeu como monge não foi a meditação que ele depois escreveu, deixando como legado para nós em termos de vida espiritual ou de vida devocional, né? Quem escreveu sobre isso foi o professor John Klein, que escreveu um livro que foi traduzido pela nossa editora, né, o Graça sobre Graça, mas ele escreveu isso, está numa igreja luterana, num artigo da igreja luterana no início dos anos 2000, em que ele explica um pouco como Lutero tratou do tema oração, meditação e tentação, esse tripé, né, da vida espiritual, digamos assim, e por que não da vida devocional. Sendo bem direto, assim, Lutero aprendia uma meditação como monge, né, que tinha alguns estágios, alguns passos a serem cumpridos. Então,
Nessa etapa da meditação havia uma leitura em voz alta do texto bíblico, uma oração em voz alta, e aí, apelando para aquilo que é bem imagético da nossa parte, né, visualizar, mentalizar, né, buscar talvez até metafisicamente alcançar alguma realidade celestial, né, e aí então o último passo, né, vinha então a contemplação da meditação, quando de fato se chegava lá, digamos assim, né. E Lutero, nesse quesito da meditação, ele vai dar muita ênfase na leitura da palavra, porque Deus não nos dará o seu Espírito Santo sem a palavra externa, né? Eu gosto do exemplo do sol, assim, né? Embora que sempre a comparação nunca seja melhor, mas é muito bom sentir o calor do sol, todos temos a necessidade do sol, mas o sol é externo a nós. Ele é externo a nós, ele vem de fora. Mas como é bom senti-lo, como é bom saber que ele está lá, que o temos e que ele é necessário. E assim Lutero orienta a meditação, né? Não em termos assim introspectivos apenas, mas nessa palavra externa, esse meio da graça por excelência que é a palavra. E nessa palavra Deus nos dá o seu Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é tão fundamental aqui? Porque ele teve que escrever para cristãos na cidade de Corinto, dizendo assim, olha, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então a meditação que Lutero deixa, assim como legado, no seu prefácio, né, de 1539, as suas obras latinas, é em termos assim de contato com a palavra, de leitura da palavra, do ler, do falar e do ouvir, pois a fé vem pelo ouvir. E do apropriar-se, do compreender aquilo que o texto está dizendo para a nossa vida como filhos de Deus. Então essa meditação ela tem como foco a palavra externa, por meio da qual Deus nos concede o seu Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus disse nos faria lembrar de tudo aquilo que tinha ensinado, que nos guiaria em toda a verdade, né? Então nesses termos assim, né, o termo meditações ele acompanha o nome do devocionário, né, como o salmista dizendo, olha, eu amo a lei do Senhor e nela eu medito dia e noite, né, e alcanço a sabedoria tal qual a dos idosos. Então essa sabedoria que nós temos e Deus nos dá para ser vivida aqui, ela está ligada com a vida devocional, né? E esse ocupar-se diário com a palavra de Deus, né? E no viver, né? Nos locais onde Deus nos colocou para compartilhar isso, né? Muito legal. Eu estou gostando bastante de ver como na nossa conversa a gente está expandindo bastante aquilo que, na minha opinião, a gente muitas vezes tem uma visão meio digamos assim, curta. Uhum. Limitada até, talvez, né? Exatamente, mais curtinha assim do que seria a devoção. Acho que eu acredito, gente, eu olhando para mim, o jeito, quando eu estava crescendo, eu pensava, eu preciso fazer devoção. Eu pensava, tem que pegar os 5 minutos e fazer a minha devoção. E aqui nós estamos vendo que uma vida devocional, até mesmo você meditar na palavra de Deus, ela vai além. Eu gostei muito antes, quando tu trouxeste, pastor Nicolas, sobre a imagem da árvore, e principalmente quando a gente estava falando sobre a finalidade da devoção, que não é para nós produzirmos frutos para nós, né? Isso conecta muito a toda a vida cristã, né? A gente já falou, talvez até estou me repetindo um pouco, mas o objetivo é multiforme, né? A gente tem muitas formas que nós vemos a devoção refletindo na nossa vida como cristão. A gente vai levar, sim, a nós buscarmos a Deus em oração, a nós louvarmos a Ele com música, sim, com canto, a nós também nos dedicarmos a aprender a palavra do nosso Deus, mas também reflete o objetivo para o qual nós estamos no mundo. E eu acho que isso é muito interessante porque é central na teologia luterana esses dois relacionamentos, né? Um relacionamento vertical com Deus e outro relacionamento com o mundo ao nosso redor. Eu queria trazer essa questão dos dois tipos de justiça, essa distinção luterana tão bela, para a gente ver como que até isso a gente consegue ver na devoção, na vida devocional, porque esse contato com a palavra de Deus, esse meditar, não leva a eu ficar encurvado em mim mesmo, né?
que é quase um reflexo do pecado, mas sim nos leva a essa nova obediência, essa nova vida que o Evangelho nos dá, que é ir lá dar fruto para que os outros possam usufruir e às vezes até mesmo por meio da minha vida, essa vida que está fundamentada na palavra de Deus, através de devoções, através dessa vida devocional, pessoas podem vir a se beneficiar não somente nesse nível horizontal, mas até mesmo vir a conhecer o nosso Senhor e ouvir o Evangelho através disso. Sem dúvida. Bom, eu acho que tu acabou de dizer tudo, não sei se tu tem alguma coisa a dizer, mas no fim é isso o que nós temos para fazer, né? Assim, para ser sal da terra e luz do mundo, é bem óbvio assim porque que Jesus usou essas figuras, né? Até foi muito legal assim na nossa congregação lá, alguns domingos para trás, né? O nosso colega lá, o pastor Ismar, disse assim, Deus nos chamou para ser sal da terra. Muito bem, quando a gente usa sal no churrasco, ninguém elogia o sal, né? Todo mundo elogia a carne, porque a ênfase é a carne, né? E assim, e com a luz a mesma coisa, a luz, a rigor, uma vela, ela é um pontinho só numa vela, ela é um pontinho, mas não tem como, ela irradia para todos os, né, para todos os cantos do cômodo e da casa, né? E daí, claro, para que Jesus dá esse exemplo? É para que a gente não viva como os fariseus, né? Para gostar de ser visto pelos outros, elogiado pelos outros, mas é para que todos possam ver as boas obras e através disso se dê glórias a Deus. Então faz todo sentido assim a vida da gente também ser vista como uma doxologia, né? E eu gostaria assim de compartilhar talvez em termos mais práticos, eu não sei quantas vezes eu já usei essa palavra hoje, práticos, né? Mas eu me defendo, né? Eu digo assim, gosto um pouco de ser mais prático e direto porque às vezes a gente acaba explicando muito e a gente perde muito rápido o foco, né? E como esse é um devocionário que eu sei que está na mão de muitos jovens da nossa igreja, né? E dizer assim mais diretamente, né? Para que esse movimento, né, da justiça receptiva, né, de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, né, tem o propósito de amarmos uns aos outros, né, e vivermos na vida uns dos outros como Cristo nos amou, né? E eu gostaria muito assim de encorajar os jovens aí da nossa igreja, os pastores, pais e mães, né, que cuidem e ajudem e incentivem, sobretudo, né, essa noção de vida devocional dos filhos, né, das filhas e de todos os nossos jovens. A gente fala muito e lamenta muitas vezes e reclama muito das gerações, né? Mas as gerações elas não começam quando a pessoa se perde, lá com 18 ou 25 ou 30 anos, né? Uma geração começa quando nasce um bebê, né? É ali que começa uma geração e é ali que tu ensina de primeira, né? É ali. E aí a questão dos hábitos ela é muito importante, né? Ela é bem especial assim, porque para que aquilo seja verdade na vida do meu filho e da minha filha, é importante que aquilo esteja presente e seja verdadeiro também na vida de todos nós, né? Então, e aí a vida devocional dos pais é a vida devocional dos filhos, né? Então, e esse filho vai ter colegas, ele vai ter amigos e ele vai para casa e lá vai ter um momento devocional e vai ser a vida devocional de pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Então, acho que o foco da vida devocional para nós, né, deveria ser esse, assim, né, essa noção receptiva, aquilo que Deus nos oferece, né, não de forma interesseira, como se fôssemos fartos, né, mas como aquele publicano que foi no templo orar né, e nem olhava para o céu, né, porque, ó Senhor, tem compaixão de mim, sou pecador. E daí a nossa postura, a nossa colocação ali diante de Deus para um momento devocional, ela não é cheia de pressupostos e autossuficiência, né? Mas, né, como uma linguagem caracteristicamente luterana, né, como mendigos assim, né, como mendigos que recebem a fartura que vem, né, da palavra de Deus, né? Então, gostaria de deixar essa palavra mais direta assim, que separem um tempo, né? Tenham esse momento que ele é especial, ele é didático,
né? Eu sempre incentivo no colégio as crianças a usarem a sua Bíblia, a marcarem a sua Bíblia. Estamos lendo uma passagem dos Evangelhos, tem muitos lugares aqui. Podemos marcar didaticamente com a cor verde. Vamos marcar os lugares com as cores verdes. As crianças adoram fazer isso, né? Os jovens gostam de fazer isso. Uma fala de Jesus sobre perdão dos pecados. Tem muitas, né? Muitas, sobretudo no Evangelho de Lucas, né? Destaca-se de forma especial. A gente pode marcar tudo de cor amarela, ou podemos marcar de cor verde. Qual cor? Vou marcar de rosa, marque de rosa, né? Mas isso assim dá um ritmo, né, bem prático assim para a vida devocional, que a rigor a gente tem para tudo. Assim, a gente tem mania para ir na academia, a gente tem mania para cozinhar, a gente tem mania para se vestir, assim, e de forma bem didática eu acho que é um elemento importante assim para que a pessoa se ocupe, né? Não digo racionalmente, mas assim conscientemente daquilo que está fazendo. Muito legal. Eu até estava pensando, pastor Nicolas, que lá no início, quando a gente estava tentando definir ou falar o que nós tínhamos em mente com vida devocional, você trouxe essa imagem que talvez seja muito familiar de muitas pessoas, que vamos fazer uma devoção, daí se lê um texto bíblico, se traz uma reflexão, se canta um hino, se faz uma oração. E eu acho que isso talvez traz até aspectos de como a gente pode, em vários momentos da vida, ter essa vida devocional. E por que eu falo isso? Não é que é uma exigência, mas, por exemplo, quando você está andando de carro, aqui na região metropolitana, às vezes a gente fica parado um tempão. Sim. Ao invés de colocar naquele... sei lá, na rádio ali para ouvir o pessoal se xingando por causa de futebol, às vezes é uma coisa que poderia colocar até o aplicativo da Bíblia. Exato. Tem audiobooks no aplicativo da editora Concorde, da IELB, que você poderia até estar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo hinos, e tudo isso você pode cada vez mais sendo moldado pela palavra de Deus. E por que eu falo isso, pastor Nicolas? A gente tem conversado muito lá na minha congregação como é impossível de nós não sermos influenciados hoje em dia. Nós somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor. E às vezes a gente faz tempo para algumas coisas, e eu não estou querendo ser pietista no sentido de não assisto futebol, não é esse ponto. Ainda bem que tu disse, eu já estava pensando. Não, obrigado. Não é isso. Eu mesmo ontem hoje a gente está gravando no dia seguinte ao amistoso da seleção contra a França, e eu assisti, não estou falando contra isso. A gente sabe, fica tranquilo. Mas é algo que muitas vezes a gente consegue, quando tu está ouvindo uma música, está ouvindo uma passagem bíblica. Sim. Eu adorava indo para o trabalho, colocar o aplicativo da Bíblia e ir ouvindo um capítulo bíblico. Isso é uma forma de você... Eu só estou dizendo algumas formas, mas sim, pensem como vocês podem trazer mais aspectos dessa vida devocional para a sua vida. Como você pode trazer, usando as ferramentas, usando a tecnologia, usando as bênçãos que a própria igreja já dá, por exemplo, até com o aplicativo. Normalmente estou trazendo o aplicativo da IELB, porque nós temos aqui dentro da nossa igreja uma ferramenta excelente para nós trazermos reflexões, trazermos hinos, trazermos leituras bíblicas para enriquecermos, para quanto mais ouvirmos e vivenciarmos isso, termos uma vida em geral, que é uma doxologia, que é uma vida devocional ao nosso Senhor. Então, muito interessante tudo isso. Eu diria assim, eu teria até uma fundamentação teórica para isso que tu tem, né? Teve prática, agora vai ter teoria. Exatamente. Não, é porque assim, isso chama muita atenção das pessoas. Isso chama a atenção, né? Hoje eu diria assim, o artigo, a coisa mais disputada entre as pessoas é a atenção uns dos outros. Assim, houve tempos aí no passado em que era a corrida pelo ouro, né? Houve tempos aí no passado em que era a corrida pela lua, pelo espaço. Aí houve um tempo em que a corrida era pelo petróleo, né? Eu diria assim que hoje é uma corrida pela atenção das pessoas. Está todo mundo prestando atenção e no que também vai escolher depositar a sua atenção. E a gente às vezes sempre se diz assim, vamos cuidar para não sermos influenciados. Isso é verdade. Mas a gente às vezes a gente se apequena um pouco, né?
E esquece que Paulo vivia em alegria e ousadia e intrepidez, e ele pedia, né? Ele disse assim para os filipenses, agora que eu estou preso, os irmãos ficaram ainda mais ousados na pregação da palavra. Isso deu mais força ainda, por causa do evangelho, né? Então, às vezes a gente se apequena e às vezes talvez deposita mais confiança na gente e naquilo que estamos ouvindo, ou querendo compartilhar através de uma música, né? E a gente perde um pouco essa noção de o quanto nós temos essa capacidade de chamar a atenção não para nós. Mas assim, que legal essa música é da tua igreja. É da minha igreja e tem muitas outras, né? Até para pegar o gancho, eu acho que isso é algo legal, talvez voltar lá no começo do que a gente estava conversando sobre não de modo a ser uma performance, de mostrar para as pessoas, olha para mim, olha como eu estou fazendo, mas utilizar também da sua vida devocional, da sua leitura de um devocionário como esse, para ser um testemunho, né? E eu digo isso, eu consigo ver, eu utilizo muito o Instagram, né? É uma rede social que eu uso bastante, e eu consigo ver vários amigos meus que todos os dias que eles leem, principalmente esse devocionário que agora ele é novo, tá aí, né? Todo mundo tão interessado nele, mas até mesmo outros devocionários que nós temos, né, da nossa igreja, o pessoal vai lá, enquanto eles estão lendo, eles tiram uma fotinho, colocam às vezes a música, né, que é indicada na devoção daquele dia, e isso também é uma forma de testemunho, né, daquela árvore que a gente estava falando que dá os frutos não para si, mas para os outros. Essa vida devocional também ela pode ser compartilhada com outras pessoas através de redes sociais, novamente não de forma a apontar para si, mas apontar claramente para o objeto, né, da nossa fé, apontar para Cristo, mas usar como uma ferramenta de testemunho também esse devocionário, né? Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa legal da gente lembrar desses dois aspectos, né, que nem o Alan comentou, que do aspecto relacional que nós temos com Deus, mas também com o nosso próximo, né? Com certeza, não há dúvida sobre isso, né? Então, e assim, eu vejo que é isso que Deus tem para nós aqui, né? Assim, bom, Jesus falou para os seus discípulos, se não derem ouvidos a vocês, tudo bem, né? Na verdade, não deram ouvidos a mim, né? E na mesma medida ele diz assim, se ouvirem a vocês, que bom, estarão ouvindo não apenas a mim, mas também aquele que me enviou. Então, o foco da vida da gente é esse, né? É anunciar a palavra de Cristo, né? Levar Cristo para todos. E Deus nos dá o discernimento e a sabedoria e os recursos e os contextos e as relações, né? Os diferentes momentos. Por exemplo, assim, os podcasts, né? As músicas. Quem fica 1 hora num ônibus por dia ou num trem, não posso fazer agora, estou no trem, né? Vou fazer outra hora. Mas é uma bela oportunidade, né? É uma bela oportunidade. Então é isso, né? A nossa súplica, assim, o nosso desejo e cada trabalho, isso, né? Também com certeza esse é o pensar, o espírito da editora, né? É colocar à disposição da igreja aquilo que pode servir e alimentar as pessoas na sua fé, né? E fazer com que através delas Cristo continue sendo anunciado, né? A sua obra de cruz e de túmulo vazio. Sensacional, gente, muito legal essa conversa, que bom estar falando. Não sei se vocês têm algo a acrescentar. Eu gostaria, da minha parte, agradecer a cada um de vocês que assistiram até este momento, ouviram, agradecer ao pastor Nicolas, que esteve aqui com a gente para conversar, refletir, ter esse bate-papo. Gostaria também, em nome da editora, em nosso nome também, se vocês me permitem, mandar um abraço para o pastor Gabriel Sontag, que também é um dos organizadores, que assim, junto com o pastor Nicolas, o pastor Nicolas mencionou antes, fez esse trabalho, e um ótimo recurso para a vida devocional, a vida cristã que nós temos aqui na Editora Concórdia. Aliás, se você que está assistindo gostaria de adquirir entre em contato com a Editora Concórdia e vejam as possibilidades de vocês terem um desse daqui, ou meditações guiados aí com vocês para meditar na Palavra de Deus e ter uma bela ferramenta na sua vida devocional. Gente, da minha parte é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que legal esse bate-papo. Deixar vocês se despedirem do pessoal também, se vocês têm mais alguma coisa a falar, um abraço para a mãe ou coisa assim. Um abraço, né? Um abraço para todos, né? Que Deus abençoe o ler, o meditar, o orar de cada um
e que continuem sendo, né, sal da terra e luz no mundo onde o Senhor Deus colocar cada um dos irmãos aí, tá bom? Um grande abraço e a bênção de Deus. Obrigado pelo convite, né, tanto para organizar, né, essa tarefa legal aqui, que foi muito especial. Eu nunca tinha feito uma tarefa semelhante, né, mas a gente sempre vai aprendendo e estamos sempre à disposição para ajudar naquilo que Deus nos dá condições para fazer. Maravilha, muito obrigada, gente. Foi muito boa essa conversa com vocês e foi muito bom estar com vocês aqui no Vozes da Concórdia. Até o próximo!